Muito bom dia, meu Brasil, e muito bom dia a todos que vão me assistir com exclusividade. Gente, o título da aula, todos os detalhes da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Para você que vai me assistir por televisão, já me assistiu tranquilo, e para você, gente, que não me assistiu por televisão, vai receber o link no WhatsApp, vai receber o link no Facebook, todos os grupos e todos os meus contatos. Essa aula é para quem, gente? Para você que muitas vezes vai fazer prova de concurso, você que é um servidor público, ou está estudando para ser um servidor público, ou já passou, entendeu, na prova objetiva e discursiva do concurso público e só está aguardando para ser chamado, independente de qualquer carreira que seja do Brasil. Lembrando bem também para você que vai me assistir pelo 100% nas leis no YouTube, gente, eu peço para você que abaixo dessa gravação tem um título lá, né, que é todos os detalhes da lei número 8.112 de 11 de dezembro de 1990, do lado tem abaixo tem o nome 100% nas leis, e ao lado tem a palavra escrever. Se você se inscreve, clica naquele sininho e clica na palavra todas, que toda vez que eu gravar alguma aula que você não puder assistir por TV, você vai assistir com exclusividade pelo YouTube ou pelos outros meios de comunicação social. Vamos lá, gente. Eu vou abordar alguns pontos nessa aula e você já anota isso. Eu vou falar primeiro do que se trata a lei número 8.112 do dia 11 de dezembro de 1990. Esse vai ser o primeiro paradigma e o primeiro tópico da aula. Segundo, eu vou falar para vocês, no caso, gente, para quem a lei, para que serve a lei, né? No caso 8.112 do ano de 1990. Vou falar também aqui quais os principais deveres dos servidores públicos federais conforme a lei número 8.112 e para concluir, o que diz a lei número 8.112 de 1990 em relação ao deficiente, né? Então, gente, e também eu vou falar sobre a penalidade disciplinar prevista na lei 8.112 de 1990. Se possível, gente, você pause a aula, grava e é isso aí. Vamos lá. Do que se trata a Lei 8.112 do dia 11 de dezembro de 1990? Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então vamos lá, gente. Quando você ouvir falar dessa Lei 8.112 do dia 11 de dezembro de 1990, você sempre tem que lembrar, todo o regime jurídico, ou seja, é todo o judiciário relacionado somente a servidores públicos civis da União, ou seja, servidores públicos da área da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da carreira do Judiciário, das carreiras policiais. E lembrando que essa aula é para todo o Brasil e também das autarquias e fundações públicas federais. Ou seja, todo órgão público federal, toda fundação pública federal, você sempre vai ouvir falar da Lei 8.112 do ano de 1990. Então, quando você ouvir falar Lei 8.112 do ano de 1990, você vai ver todo o regime jurídico, ou seja, o direito do servidor público, o que ele pode, o que ele não pode, se ele acertar, quando ele errar, o que vai acontecer, como tem que ser a conduta dele para com a sociedade, como que tem que ser a conduta dele exercendo a função pública no órgão público ou numa autarquia de alguma fundação pública federal. Então, a Lei 8.112, ela se trata disso. Então, você que estuda concurso, cai em prova de concurso, você que é servidor público ou vai se tornar ou está aguardando só ser chamado para ser nomeado e passar a ser um servidor efetivo, uma servidora pública de qualquer área, entendeu? O que acontece? Essa aula é para você, grava isso. Vamos ao segundo ponto. Para que serve a Lei 8.112? A Lei número 8.112, mais conhecida como Estatuto do Servidor Público. Então, gente, a Lei 8.112 também, ela vai sempre servir para ser lembrado que anota isso como o Estatuto do Servidor Público. Igual quando se fala de idoso, não só tem ali o Estatuto do Idoso,
o que o idoso tem direito, o que ele tem dever, o que o Estado faz por ele, onde o Estado protege ele, qual a penalidade se o idoso errar por idade. No teu Estatuto da Criança e do Adolescente, as penalidades para a criança e para o adolescente, quando a criança e o adolescente é vítima, quando a criança e o adolescente é punido por um ato infracional análogo que ele comete. Sim, então a Lei 8.112, ela sempre vai servir também o quê? Para sempre lembrar as pessoas que é o símbolo do Estatuto do Servidor Público, a simbologia do servidor público. Falou ali da Lei 8.112, você lembra do Estatuto do Servidor Público, como eu já falei anteriormente, a conduta, os princípios, os modos, os benefícios, o valor salarial, a conduta que ele tem que ter com a sociedade, a conduta no órgão público, a conduta no órgão público federal, em casos que ele pode ser exonerado, em casos que ele pode ser penalizado. Então é isso. Essa lei indica os direitos e deveres dos funcionários públicos federais de órgãos, como eu já falei, autarquias, fundações públicas. Aí vou dar alguns exemplos, agências como a Anatel, Anvisa e etc. Ou seja, esses órgãos públicos, essas agências da Anatel, da Anvisa, mas isso serve para todas as áreas que se trata de cargos públicos federais e de órgãos relacionados a cargo público. Como eu já falei, Secretaria de Saúde, de Educação, Judiciário, carreiras policiais, carreiras penais e por aí vai, gente. Tudo que é relacionado à área do cargo público aqui no Brasil. Terceiro tópico. Quais os principais deveres do servidor público, dos servidores públicos federais, conforme a Lei 8.112? Quando falar os servidores públicos, está falando do sexo masculino e feminino, do homem e da mulher, fica bem claro isso. Então, os principais deveres, conforme essa lei, é essa. Dentre os principais deveres do servidor público está a lealdade às instituições públicas. O que seria essa lealdade? Gente, lealdade é a pessoa ser um servidor eficiente, leal ao horário, leal à sua função, um servidor que não prevarica, um servidor que sempre vai estar prestativo para ser um bom exemplo para a sociedade dentro do órgão público federal que ele ou ela trabalha. Então, lealdade é sempre isso, aquela pessoa que vai ser um servidor um servidor competente, um servidor que se destaca, um servidor, uma servidora pública, como eu falei, que ele é sempre ali bom, que o horário é igual um professor. O professor entender que vai para a sala de aula, mas vai ensinar para os alunos, vai educar na medida do possível, vai dar o seu melhor. Mesma coisa um servidor, uma servidora pública do órgão jurídico. Chegar uma pessoa pedindo conselho, instrução sobre um processo, uma causa, como abrir uma ação, onde ela ir para tentar resolver tal situação, o servidor público, a servidora está lá leal. Fala tudo direitinho, dentro da lei, inciso, artigo, parágrafo, atenuante, qualificadora. Qual a lealdade do servidor público na instituição federal pública das carreiras policiais? Aquele policial que nunca vai abusar da autoridade, aquele policial que muitas vezes ele vai trabalhar com eficiência, não vai se corromper ao ilícito, vai se destacar naquela profissão que ele faz, não vai abusar da autoridade. E aqueles servidores que quando for fazer greve, sabe manifestar com ética, com classe, com educação e sem cometer atos de vandalismo. Também qual é um dos principais deveres do servidor público? Exige também maior dedicação ao serviço e integral respeito às leis da instituição. Então ele sempre vai respeitar a lei. Se a lei fala isso, mas ele quer fazer outra coisa, ele vai falar, não, é a minha vontade, é a vontade da lei. Se a lei fala que eu, como servidor público, eu não posso desviar minha função aqui, eu não posso me corromper, ou seja, então eu não vou desviar a minha função. Eu vou fazer só o que a lei manda eu fazer, a minha função pela Lei 8.112. Esse é um exemplo, mas tem vários. Outro tipo de deveres do servidor público é o que, além disso, o dever de obediência impõe ao servidor o acatamento de ordens legais de seus superiores e sua fiel execução. Gente, um dos principais deveres do servidor público é esse. Ele sempre vai respeitar os seus superiores. O servidor público trabalha no órgão jurídico. Ele é um técnico penal, ou um assistente jurídico, ou uma assistente jurídica, vamos dizer assim. Mas aí o juiz manda ele fazer alguma coisa. Ele sempre vai ouvir o que o juiz fala, ela sempre vai ouvir o que o juiz fala numa escola.
Mesma coisa, o diretor de uma escola está trabalhando, falar com o professor que vai ter uma reunião, conselho de classe, liberar os alunos mais cedo. O professor vai ouvir seus superiores. Na polícia, a mesma coisa. Se o tenente, o coronel, o subtenente, que é superior ao soldado, ao cabo, falar que é para ele hoje sua diligência vai ser com a equipe e tal, ele sempre vai respeitar os seus superiores. Sua fiel execução, na hora de executar a sua função, o seu cargo público, dá sempre o seu melhor, gente. E fidelidade sempre com os princípios e, lógico, com a ética da Lei 8.112. E o que diz a Lei 8.112 em relação ao deficiente, gente? Gente, existem os cargos no parágrafo 2º, no caso dessa lei, onde o servidor público, existe aqueles cargos que é por deficiente, pessoa que tem alguma comorbidade e que ela pode trabalhar, obviamente, onde fala assim: as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições seja compatível com a deficiência que são portadores. Ou seja, se a pessoa é doente, ela pode trabalhar, ela pode se inscrever no cargo público, mas aquilo que é compatível para ela. Igual um exemplo, a pessoa ela quer seguir a carreira, quer ser um servidor público policial, mas ela tem uma deficiência na perna. Ela não vai poder ser aquele que PM dá a sua, mas ela se inscreve no judiciário, ou seja, na Secretaria de Educação, onde a pessoa só vai dar aula, no judiciário, onde a pessoa vai ficar sentada só orientando aquelas pessoas. Ou seja, esses cargos públicos, esse tipo de pessoa pode se inscrever. Por quê? Porque é atribuído à deficiência da pessoa. A pessoa tem deficiência na perna, mas não impede dela orientar, aconselhar alguém, tudo que é compatível com a comorbidade dela. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então lembra disso, todo concurso público do órgão público federal, gente, ou dessas instituições, o que acontece? 20% vai ser com pessoas que têm algum tipo de deficiência e comorbidade. Mas deficiência que não impede a pessoa de trabalhar. É isso que eu quero deixar para vocês. E aqui para concluir, gente, a penalidade disciplinar prevista na Lei 8.112 de 1990. A penalidade para o servidor público que ele desvia a função, que ele viola uma lei viola alguma norma, alguma regra, algum princípio da Lei 8.112. Nos termos do parágrafo 1º, ou seja, da Lei 8.112, do artigo 130, será punido com suspensão de 15 dias o servidor que injustificadamente recusasse a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Ou seja, o servidor público está doente. Vou dar um exemplo, pandemia. Ele está com todos os sintomas, ou ela. Aí o seu superior chega e fala que ele tem que fazer exames médicos para ver se está com alguma doença e que tem que ser afastado. Aí ele fala que não vai. Se ele não for, ele vai ser penalizado com 15 dias. Ou seja, e mais dependendo da gravidade da violação ou da desobediência à Lei 8.112 no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 130 dessa lei, além disso ele pode ter consequências piores. Aí vai de acordo com o que o inquérito administrativo disciplinar ordenar fazer com esse servidor que desobedeceu os seus superiores nesse sentido de doença e não quiser ir para uma inspeção médica. Aí a própria lei vai julgar de acordo com o que a lei dentro fala que é para punir esse servidor. Se é para afastar 15 dias, se além de afastar é para tirar ele da rua e colocar ele só na área administrativa dentro do órgão, ou se muitas vezes ele vai ser rebaixado de cargo, vai manter o mesmo cargo, mas se estava subindo de um cargo vai voltar a ser um cargo menor, aí é com um inquérito administrativo disciplinar e com juízes ou juízas que julgam esse caso. Cessando efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Então, se o servidor ele tem todos os indícios que está doente e ele se submete à inspeção médica determinada pelas autoridades superiores a ele do órgão público ou da medicina ali, seja servidor de qualquer área, jurídica, policial, educação, como eu já falei, se ele se submeter, obedecer aos seus superiores, ou seja, essa penalidade, os efeitos dela vai ser suspensa. Por que vai ser suspensa? Porque ele obedeceu o que a lei fala
entendeu? Que o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 8.112, ou seja, ele não violou lei, não violou regras, então se não violou, não pode ser punido, como eu já falei anteriormente, com um servidor, uma servidora pública que viola uma lei ou uma regra. Tá vendo? A aula de hoje, todos os detalhes da Lei 8.112 do ano de 1990. Meu Brasil, que essa seja a melhor sexta-feira de todos. Tchau, tchau.